E aí, gente, Hackman aqui. No vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre inteligência artificial nos games, né? Examinando a literatura acadêmica sobre navegação usando inteligência artificial. E aqui é um jogo importante que está citado aqui nessa parte, na análise topológica do jogo Blotto. Mas que jogo é esse chamado Blotto? Eu nunca tinha ouvido falar também. E na verdade tem uma imagem aqui, deixa eu achar ela. Provavelmente relacionado a esse jogo. Acho que não vale a pena voltar tudo. Nesse jogo você vai ter que basicamente ganhar uma guerra, né? Você vai ter um exército com alguns battlefields, né? Que vai ser os seus campos de batalha, né? Você pode ter um número de tropas. Então, nesse caso aqui dá pra ver que eu escolhi ali 7 campos de batalha. Tá falando ali que o computador ele pega 100 tropas, né? Ok? E ali eu tenho que escolher o quanto de tropas que eu vou usar. Nesse caso eu usei 100. Então nos 7 campos de batalha que eu escolhi depois os 100 ali, né, que é o padrão. E aí você divide os seus personagens pelo campo. Então nesse caso no 1 tem 10, no 2 tem 15, enfim, até se somar 100. Então qual que é o objetivo aqui? Dentro do campo de batalha, a forma que o computador e você vai escolher dos campos e dos personagens que você vai usar em tais campos vai influenciar na capacidade de ganhar. É um jogo, assim, eu não entendi muito bem a questão da vitória. Mas basicamente, dá pra ver que nesse caso eu perdi. Então, eu coloquei a mesma configuração, né? Só que dá pra ver que no campo de batalha 2 empatou, no 3 e no 5 eu ganhei e nos outros eu perdi. Pelo número de combatentes nessas áreas. Então, fica óbvio que você ganha pelo número de soldados que você tem nessa área, né? De combatentes. Vamos supor que aqui é por tropas, né? Então, no campo 3 tem 30 tropas, no campo 2 tem 15. Então você ganha dessa forma, você ganha pelo número de combatentes que você tem. Então eu ganhei nos que eu tinha 10 e o inimigo 2, e no outro eu tinha 30 e o inimigo 18. Só que no geral eu perdi, porque no geral ele ganhou mais, né? Ele ganhou 4 campos. Então esse é o objetivo do jogo, você tem que prever mais ou menos a forma que você deve escolher de número de soldados para cada campo para você conseguir vencer. E dá pra ver que eu perdi, obviamente. E aqui, trocando um pouco, eu ganhei. Colocando com 100 tropas ainda, né? Mas nesse caso aqui, eu ganhei. Só trocando ali relacionado às tropas. Enfim, e dá pra ver que a configuração é a mesma, só mudei o parâmetro ali. É o mesmo campo de batalha. Mas esse é o objetivo pra você ganhar, né? Nesse caso dá pra ver que eu ganhei em 4. O computador escolheu meio que muito pouco pra... Tipo, ele colocou muita coisa em alguns campos de batalha e acabou perdendo em outros, né? Porque, por exemplo, no campo de batalha 5, o computador pôs 26 e eu só pus 10. Então beleza, ganhou, mas nos outros eu ganhei com pouco. Pô, em 3 aqui eu ganhei com poucos personagens. Nos outros ele ganhou com bastante personagem, mas mesmo assim não valeu tão a pena. Mas no fim eu ganhei esse, né? 4-3. Então é basicamente assim que funciona. Então, basicamente isso daqui é a análise topológica desse game. A análise de como esse jogo funciona em sua estrutura gráfica, né? Embora visualmente isso daqui seja bonito, isso aqui nem explica mais ou menos como o jogo funciona. Talvez só explique a complexidade do game. Aqui, análise do ambiente, né? Vai falar da parte do mapa do game, né? Vai falar que os resultados, até agora, na parte vermelha, né? Tem demonstrado que uma teoria gráfica analítica, né? A teoria gráfica, né? No geral, Graph Theory que chama, pode simplificar os games através de clustering, né? O que é clustering? É isso aqui. É você pegar os dados do game e ajuntar em clusters, né? Você encontrar padrões no game e meio que juntar as peças que formam esses padrões. Isso daí pode ser feito usando PCA, né? Principal Component Analysis, né? Você ajunta as principais coisas dentro de um jogo, de um sistema de um jogo, né?
Na parte em verde dá pra ver que também é relacionado também à complexidade computacional para resolver esses games, né? Então, esse tipo de forma de você analisar um jogo pode identificar a complexidade que você vai ter para resolver os problemas desse jogo e a estrutura topológica dele. No final, é importante que você vai saber a complexidade do game. Eles vão falar da questão de representação no game, né? Como vetores, no caso nas imagens. Dá pra ver aqui, os vetores seriam as bolinhas, né? As vértices seriam as conexões entre elas. E na parte em verde, vai falar que uma direção direcionada à teoria, né? Teoria relacionada a gráficos, né? Poderia quantificar a qualidade, né? Relacionada a esse game, né? Da questão topológica do game. Então, no geral, você quer calcular mais ou menos a forma como o jogo funciona, usando principalmente Principal Component Analysis, né? Você analisar de uma forma gráfica as coisas importantes do game e analisar a estrutura dele como um todo. E essa imagem ela mostra, por exemplo, a complexidade do game, né? Usando aquele algoritmo que eu falei antes, que era o R-Rank, né? Algoritmo para ver o melhor em determinado sistema. É um algoritmo que é usado, por exemplo, pelo Google, né? Pelo menos no início. Agora deve estar muito diferente, mas para ranquear as melhores páginas. Então, mais ou menos nesse sentido. Para ranquear os jogos em questão de complexidade, né? Dá pra ver ali que tem alguns lá embaixo, 9, 17, e em cima tem outros. Se você ver isso no artigo, você vai ver bonitinho o que é cada jogo, tá? Eu não pus aqui o que é cada jogo. Então cada número aqui é um jogo. Um pode ser o Gol, um pode ser o Alpha Star, depende da complexidade desse jogo. Nesse caso aí tá comparando, usando o PCA. Então lembrando que PCA é você analisar as coisas em clusters, né? Então essas bolinhas agrupadas é uma cluster. São dados desses jogos que são parecidos. E tem alguns outros dados que estão meio separados, né? E dá pra ver comparando aqui o Go, o jogo Go, com o Alpha Star. E ali embaixo dá pra ver, apontando aí pro Alpha Star e pro Go, a complexidade de cada game, né? Então, mostrando a complexidade de dois games diferentes. E a complexidade ela é analisada através desse quadradinho aqui colorido, né? Eu pulei uma. No Joaquim Pô dá pra ver que é um pouquinho mais simples. Então dá pra ver que, por exemplo, o Alpha Star, do StarCraft, é muito mais complexo, obviamente, do que o papel e tesoura, né? Pedra, papel e tesoura, que nesse caso tá comparando. Joaquim Pô. Então, é basicamente isso. Esses quadradinhos eles servem para analisar a complexidade do game. Embora isso seja só uma imagem bonita, né? Ela não explica tanto assim quanto deveria. E na prática, aqui na conclusão, né? Eles acreditam que esse trabalho meio que é um caminho, né? Para investigações de propriedades teóricas, né? Usando essa teoria gráfica nos jogos, né? E aí eles vão citar uma coisa que mais progresso científico relacionado a isso, relacionado à geometria de games é importante. Ele cita vários papers ali que eu não vou citar ali. Você pode ver clicando nesses números no paper que está na descrição. Então a questão é que tem muitos problemas a ser resolvidos na geometria de games, principalmente para ser usado inteligência artificial, por exemplo. Então jogos como Tibia, World of Warcraft, que a gente tem um mundo mais dinâmico e complexo, principalmente o StarCraft, porque você vai ter um mundo 3D que ainda deixa um negócio mais difícil. Assim, é mais complexo. Um jogo que você tem uma liberdade maior é mais complexo. No caso, World of Warcraft, Tibia ou qualquer Morg, né? Porque a complexidade de um jogo mundo aberto é extremamente mais relevante, né? Mais intenso. Aqui é sobre o método, e isso daqui a gente vai ver no próximo vídeo, que vai ser uma coisa um pouco complexa. Mas só explicar rapidinho o método que eles usaram aí, a parte um pouquinho mais matemática, relacionada às estratégias do game, né? Enfim, até o próximo vídeo.